Fala galera, hoje é dia de quase jogar história, porque hoje é sobre o último filme em CGI que faz parte da franquia. Hoje é dia de Resident Evil Ilha da Morte. Ilha da Morte, ou Death Island, foi lançado em 2023 e se passa 2 anos depois dos eventos de Resident Evil 6 e 1 ano depois de A Vingança. Inclusive, para ver todos os vídeos que eu já fiz da franquia em ordem cronológica, o link para ele está aqui na descrição. E o único ponto mais obrigatório para entender esse daqui é o filme A Vingança. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa no ano de 1998, durante o incidente em Raccoon City. Uma tropa militar da própria Umbrella foi mobilizada para a cidade, mas os soldados não sabem exatamente o que está acontecendo. 2 deles, Dylan e JJ, estavam de folga e entendem que, se até mesmo os reservas estão sendo convocados, é porque a situação era complexa. Então, o oficial superior daquela unidade confirma que a cidade está em quarentena e que a principal missão deles é evacuar os executivos da Umbrella e os oficiais do governo que estiverem na cidade. Não é para resgatar civis. E caso os civis tentarem sair, eles têm permissão para atirar. E isso deixa Dylan e JJ surpresos. A cidade estava um caos, mas os soldados conseguem entrar. O problema é que eles foram surpreendidos e atacados. Dylan e JJ levaram seus companheiros feridos para um local seguro, mas quando solicitam reforços, a pessoa da outra linha afirma que os soldados atacados estão infectados. Sendo assim, a ordem é para deixá-los em quarentena e esperar por novas ordens. Sem escolhas, JJ obedece, mas Dylan não concorda com isso. É aí que novas instruções chegam: matar qualquer pessoa que esteja infectada, mesmo que sejam aliados. Dylan se recusa a fazer isso, mas JJ pega sua arma, e no meio da discussão entre eles, os soldados isolados começam a atacar a janela que os separava. Eles agora tinham sido transformados em zumbis. E mesmo diante disso, Dylan ainda acreditava que eles poderiam ser salvos. Mas JJ não via outra escolha senão obedecer às ordens. O problema é que a discussão dos dois acabou dando tempo para os zumbis quebrarem o vidro. Então JJ derruba Dylan e começa a atirar nos seus antigos companheiros. E toda essa situação deixa Dylan traumatizado. 17 anos depois do incidente em Raccoon City, o ano era 2015. Atualmente, Leon S. Kennedy está em São Francisco, se preparando para uma próxima missão, recebendo informações de Ingrid Hannigan. Ele estava procurando um homem chamado Antonio Taylor. Taylor estava envolvido numa pesquisa ultra secreta do governo americano, e agora agentes estrangeiros estão atrás dele. Então é extremamente importante que Leon o encontre. E nesse momento, Leon estava na sua moto, porque segundo as coordenadas de Hannigan, a van onde Taylor passaria por aquela rua. E ela estava certa, porque a van passa e Leon rapidamente entra em ação. Leon se prepara para atirar na van, quando é surpreendido por uma mulher pilotando outra moto. Um verdadeiro duelo entre os dois começa em plena rodovia. Leon atira num dos pneus da moto da mulher, mas em resposta, a mulher usa um caminhão cegonha para ganhar impulso, jogando a moto danificada em Leon. Essa mulher claramente queria matar Leon a todo custo. Ela inclusive demonstra grandes habilidades e faz a moto de Leon capotar. Rapidamente, Leon se recompõe, mas quando ele se posiciona para continuar o combate, a mulher já estava em cima de outro carro, se afastando junto com a van. E então, ela remove o seu capacete, revelando ser Maria Gomes, a antiga subordinada de Glenn Arias. Graças a isso, Leon perde a moto que mais gostava e também o rastro de Antonio Taylor. Enquanto isso, numa praia também em São Francisco, uma baleia-orca foi encontrada morta. E pelas condições, uma especialista foi chamada para investigar,
Não uma especialista em vida marinha, mas sim em bioterrorismo. Essa especialista era Claire Redfield. Ela está ali para representar a Terra Safe. Isso porque o tamanho da mordida que matou aquela orca chama a atenção. E ao investigar, Claire encontra o rastro de algum tipo de vírus, o que indica que aquilo pode ter sido causado por uma arma biológica. Em outro lugar, Jill Valentine estava na sua primeira missão desde que foi resgatada das mãos de Albert Wesker há 6 anos atrás. Depois de resgatada, Jill foi submetida a testes, terapia intensiva e reabilitação. Tudo para garantir que ela não era um risco para si própria e para os outros. Isso porque, depois que foi infectada por Nêmesis e depois curada da infecção graças a Carlos Oliveira, Jill passou a ter dentro do seu corpo uma versão dormente e alterada do T-vírus. Versão essa que foi identificada por Wesker quando a capturou, e ele foi capaz de ativar esse vírus em Jill, usando inclusive para aperfeiçoar o seu Uroboros. Graças aos testes realizados nela, depois que foi resgatada, foi descoberto que o vírus dentro de Jill não é letal nem contagioso, mas ele gerou um efeito colateral, um envelhecimento retardado. Isso quer dizer que Jill terá o seu corpo jovem por mais tempo do que uma pessoa normal. Mesmo assim, Jill não representa perigo. E com isso, depois de 6 anos longe da ação, Jill Valentine estava de volta. Ela investigava uma casa quando Chris entra em contato. Foi confirmada a relação de armas biológicas nesse caso, então as instruções eram para esperar por reforços. Mas Jill não quer esperar. Ela já estava dentro da casa procurando por sobreviventes. E ao investigar os cômodos, Jill encontra uma mulher morta. E não demora muito para o infectado aparecer. Era um homem zumbificado que ataca Jill, mas ela consegue enfrentá-lo. Jill derrota o zumbi e logo em seguida uma tropa da BSAA liderada por Chris aparece. Eles rendem Jill, mas ao identificá-la, Chris manda os seus homens abaixarem as armas. E enquanto os soldados investigam a área, Chris pergunta por que Jill entrou sem reforços. Jill, de forma um tanto grossa, diz que não iria esperar, sabendo que poderia ter pessoas em perigo. E sem dar chances de Chris contra-argumentar, Jill vai embora. Eles também estavam em São Francisco, e no dia seguinte, Chris vai até Rebecca Chambers, que estava no seu novo laboratório. Jill não estava com Chris, porque ele mandou que ela fizesse o relatório sobre a noite anterior, quase como um castigo. Acontece que vários casos de infectados vêm acontecendo naquela cidade. A BSAA já identificou e solucionou 12 deles. E segundo os resultados da pesquisa de Rebecca, todos os zumbis foram infectados por uma versão melhorada do T-vírus. O mais curioso é que todas as vítimas tinham marcas de seringa e nenhuma mordida. Além disso, as vítimas desses infectados não se transformaram, elas morreram pelos ferimentos mesmo, assim como aquela mulher que Jill encontrou na casa. Ou seja, essa nova versão do T-vírus não é transmitida nem pelo ar e nem pela saliva. Era uma ameaça totalmente nova. Chris comenta que Jill foi imprudente naquele caso, mas Rebecca dá uma bronca em Chris, dizendo para ele ver mais o lado dela. Jill ficou anos fora da ativa, e agora que finalmente voltou, ela quer compensar. Provavelmente essas atitudes vistas como imprudentes são uma forma dela fazer isso. Então Chris percebe que Rebecca tá certa. Jill estava num estande de tiros nesse momento, quando Chris vai até ela. Ele diz que quer ela fora do caso, alegando não querer forçá-la demais depois de tudo que ela passou. Quando Jill estava sob o controle de Wesker, ela só queria matar a todos. Mas no fundo, ela estava consciente das suas ações, só que não conseguia controlar a si própria. Era como viver num pesadelo. E Chris sabe disso, mas ele teme que esse pesadelo a esteja consumindo, mesmo que ela não admita. Mas Jill está mais preocupada com pessoas morrendo e sendo transformadas em armas biológicas. E por isso, Jill volta aos treinos.
Em outro lugar, Maria Gomes estava ao lado de um cientista, enquanto outro homem usando uma bengala aparece. Esse é o responsável pela nova versão do T-Vírus. O homem de bengala estava satisfeito, afirmando que, agora que eles têm o protótipo, podem passar para a produção em massa. Ele parabeniza o cientista, que era o próprio Dr. Antônio Taylor. E ao fazer isso, o homem começa a bater a sua bengala no chão. E essas batidas deixam Taylor bastante nervoso. Na sequência, o homem saca um revólver, remove todas as balas e deixa apenas uma. Então ele aponta para a cabeça de Taylor. Era um tipo de roleta russa. E quando ele dispara, nada acontece. Então o homem diz que o destino escolheu que Taylor morrerá outra hora. Acontece que esse homem de bengala era Dylan Blake, o mesmo homem que era um soldado da Umbrella durante o incidente em Raccoon City. E agora Dylan aponta o revólver para sua própria cabeça e aperta o gatilho. E de novo, nada acontece, mostrando que o destino também está ao seu favor. Enquanto isso, Chris e Jill se encontram com Claire nos laboratórios da BSAA. E juntos eles vão ao encontro de Rebecca. Acontece que Claire descobriu que várias outras baleias desapareceram numa região marítima em volta das Ilhas Farallon, mais especificamente nas proximidades da ilha de Alcatraz. A princípio, baleias desaparecidas não era assunto para a BSAA, mas depois de analisarem o DNA da mordida naquela orca que Claire encontrou, ela e Rebecca descobriram uma cepa do T-Vírus. O mesmo T-Vírus alterado que eles identificaram nos infectados desses últimos incidentes. Rebecca mostra uma lista de pessoas que foram infectadas, e a princípio as autoridades não encontraram nenhuma ligação entre elas. Mas Rebecca foi mais a fundo e descobriu algo. Todas elas visitaram Alcatraz recentemente. A ilha de Alcatraz é bastante famosa porque é onde fica a antiga prisão de Alcatraz, uma verdadeira fortaleza que por muitos anos foi considerada uma das maiores prisões do mundo. Mas ela foi fechada em 1963 e agora é um ponto turístico, aberto a visitações do público. E todas aquelas pessoas teriam ido até Alcatraz um pouco antes da infecção. Sendo assim, Chris, Claire e Jill decidem realizar um passeio turístico por lá para investigar isso mais de perto. Enquanto chegam na ilha, Rebecca entra em contato dizendo que, como essa nova versão do T-Vírus é parecida às outras variantes, ela seria capaz de criar uma vacina. E com essa boa notícia, Chris encerra a ligação enquanto o barco do passeio turístico se aproxima da ilha. Mas sem ninguém perceber, nas águas, criaturas marítimas bizarras passam embaixo deles. Na sede dos vilões, Dylan e Maria percebem que o Dr. Taylor fugiu, mas acreditam que ele não vai muito longe. Nesse momento, Dylan observa as câmeras de segurança e vê o atual passeio turístico na prisão de Alcatraz. Isso porque a sua sede é exatamente ali na ilha. O laboratório de Dylan era montado dentro da própria prisão de Alcatraz. E logo Dylan identifica Chris, Jill e Claire. E como seus convidados especiais chegaram, Dylan decide fazer o seu próximo movimento. O passeio segue normal, mas em pouco tempo algo acontece. De repente, um dos turistas se transforma e ataca. Chris rapidamente age e neutraliza o zumbi, mas logo outros turistas, até então normais, do nada se transformam também e começam a atacar os outros. Chris, Jill e Claire combatem os infectados como podem. Claire até mesmo tenta levar alguns civis não infectados para dentro de uma das celas, mas não adianta, porque as pessoas estavam se tornando infectados aparentemente do nada, sem necessariamente serem mordidos ou coisa do tipo. Enquanto enfrenta infectados, Jill vê um dos guardas daquela prisão tentando sobreviver, mas o ataque faz o chão quebrar. E Jill pula para salvá-lo de um zumbi. Mas logo o próprio guarda também se transforma. Sendo assim, Jill não tem escolha senão eliminá-lo. O problema é que nesse processo todo,
Jill acabou se separando de Claire e Chris, indo parar numa área subterrânea de túneis. Além disso, ela perdeu as suas armas, ficando apenas com uma faca. Enquanto isso, Chris continua enfrentando os zumbis e tentando salvar o máximo de pessoas, mas não era mais possível. A prisão de Alcatraz tinha se tornado um caos. Observando tudo da sua sala, Dylan libera uma espécie de nova versão de líquor subaquático. Enquanto faz isso, Dylan reflete sobre os conceitos de bem e de mal. Conceitos que eram desnecessários quando o mundo era só baseado na cadeia alimentar. E enquanto tem esses pensamentos filosóficos, Dylan, de novo, fica batendo com a sua bengala no chão. E, de novo, faz uma roleta russa enquanto se lembra daquele dia fatídico em Raccoon City. Na ocasião, JJ tinha matado todos os seus companheiros zumbificados, pro desespero do ainda inexperiente Dylan. O problema é que, no processo, o próprio JJ acabou sendo mordido. Ou seja, ele foi infectado. Ainda sem entender o que aquilo significava, Dylan solicita resgate e cuidados médicos. Mas o pedido foi negado, porque as ordens são de matar qualquer um que for mordido, sem exceções. Diante disso, JJ parte para cima, tentando tomar a arma de Dylan antes que ele fizesse algo. Mas no fim do embate, é Dylan quem fica com a arma. E enquanto JJ pedia por ajuda, Dylan aperta o gatilho. Depois de se lembrar disso, Dylan aperta o gatilho do revólver na sua cabeça. E novamente, nada acontece. Em Alcatraz, Chris e Claire conseguem eliminar todos os infectados, mas estavam sozinhos e sem sinal para comunicação. Eles se preocupam com Jill, mas logo um barulho lhes chama a atenção. Esse barulho vinha de um pequeno armário, e ao abri-lo, eles encontram um sobrevivente escondido. Enquanto isso, Jill continuava pelos túneis da prisão, e lá ela vê alguém. E quando Jill se aproxima, ela é atacada, e um embate acontece. Mas não demora muito para Jill perceber que era Leon Kennedy. E logo que percebem que estão entre aliados, Leon e Jill observam mais zumbis chegando. Então Leon dá uma das suas armas para Jill, e os dois começam a lutar juntos contra os inimigos. O problema é que, além dos zumbis, das águas sai um dos Lickers modificados. Eles até tentam não fazer barulho para evitar um confronto, mas é inútil. E logo vários Lickers surgem para persegui-los. Mas mesmo com uma certa dificuldade, Jill e Leon conseguem eliminá-los com a explosão de um pequeno galão de combustível. Ao mesmo tempo, Chris, Claire e o outro homem estavam nos andares superiores. Eles se apresentam, mas o homem hesita um pouco e diz que se chama Tony. E quando Claire se apresenta como sendo da Terra Safe, Tony a acusa de ser a responsável por tudo que está acontecendo. Isso porque a mídia acusou a Terra Safe de ter sido a responsável pelo incidente no aeroporto de Harvardville 10 anos atrás, o que descredibilizou a ONG aos olhos de algumas pessoas. Claire estava pronta para discutir com Tony sobre isso, mas Chris os alerta para não se distraírem. E nesse momento, inclusive, Tony é atacado por um infectado. Depois de uma luta intensa, eles salvam Tony, que fica surpreso por Claire ter arriscado a sua vida para salvá-lo, mesmo depois dele ter praticamente a chamado de terrorista. Mas Chris e Claire ressaltam que eles o ajudariam, mesmo se fosse um dos vilões, o que deixa Tony surpreso. Enquanto isso, Leon e Jill passam pelos túneis, que, segundo Leon, eram usados para transportar armas quando Alcatraz ainda era uma base militar. Jill aproveita para perguntar por que Leon está ali, e ele fala sobre o Dr. Antonio Taylor. Depois que Taylor foi levado pelos terroristas, Leon seguiu investigando e os rastros o levaram até Alcatraz. Já Jill explica o que ela está fazendo ali e fala sobre o novo vírus. Leon então passa a acreditar que os dois casos estão conectados. Os dois encontram uma passagem até uma área com acesso à água. E dentro dessa água tinha o que pareciam ser tubos de incubação.
Enquanto isso, algo se aproxima de Chris, Claire e Tony. Uma criatura minúscula que parece morder ou picar os irmãos Redfield. Era como se fosse um inseto ou coisa parecida. E entendendo o que está acontecendo, Tony foge. Mas quem o encontra em fuga é Maria Gomes. Jill e Leon seguem até uma doca de submarino, provavelmente construído na época que Alcatraz era uma fortaleza. Inclusive existia ali todo um arsenal, até mesmo com partes de submarinos, jeeps e containers com armas, dando a entender que agora aquele lugar está sendo usado como depósito. Enquanto isso, do seu laboratório, Rebecca entra em contato com Ingrid Hannigan. Ambas perderam contato com seus aliados em Alcatraz. Então Hannigan informa que alguém tentou acessar os arquivos do Departamento de Defesa, procurando por arquivos secretos de casos anteriores de bioterrorismo, incluindo Raccoon City. E ela acredita que isso tenha ligação com o que estão lidando agora. Principalmente porque, entre os dados roubados, estavam informações sobre Leon, Chris, Jill e Claire. Jill e Leon chegam na sala de controle daquele depósito. Era exatamente o mesmo local onde Dylan, Maria e Taylor estavam antes. E lá eles veem os computadores, mostrando informações sobre o que parecem ser biodrones. Essa era a especialidade de Antonio Taylor, robótica. E aparentemente esses biodrones estão sendo fabricados para espalharem o vírus. Por isso parecia que as pessoas eram infectadas do nada. É nesse momento que Dylan fala, de forma sarcástica, e dá as boas-vindas a Leon e Jill, dizendo para encontrá-lo na ala principal da prisão, onde inclusive Chris e Claire estavam esperando por eles. Sendo assim, os dois correm até lá. No seu laboratório, Rebecca se encontra com uma equipe da SWAT que vai escoltá-la até Alcatraz, porque ela leva amostras da vacina que produziu nesse meio tempo. Enquanto isso, Jill e Leon chegam na ala principal da prisão, onde Chris e Claire estavam presos em celas, e já estavam bastante fracos. E junto deles estava Tony, mas ao vê-lo, Leon o reconhece como sendo o próprio Antonio Taylor, o homem que ele estava procurando. Nesse momento, as luzes se acendem, e então Dylan e Maria aparecem. Dylan revela que a infecção vem dos biodrones. E para demonstrar isso, ele faz um picar Leon, o enfraquecendo na hora. Com relação aos outros biodrones incubados, Dylan planeja espalhá-los pelo mundo todo. Nesse momento, Maria desce e ataca Leon. E ao ver Maria Gomes ali, Leon entende. Toda essa tecnologia que permitiu Dylan criar esse novo vírus veio de Glenn Arias. Na verdade, esse novo T-vírus é justamente um T-vírus fortalecido com o A-vírus criado por Arias. Dylan diz que organizações como a BSAA, a DSO e a TerraSave acreditam que salvam os inocentes de criminosos e organizações malignas como a Umbrella. Mas inocentes continuam sofrendo, não importa o quanto eles tentem ajudar. E os inocentes acabam em confusão, traição e culpa. E ao dizer isso, ele começa a bater a sua bengala no chão de novo. E mais uma vez, se lembra do seu passado. Quando Dylan estava diante do mordido JJ em Raccoon City, ele atira, mas a arma estava descarregada. Então Dylan é obrigado a matar o seu amigo com batidas na sua cabeça, feitas com o mesmo ritmo das batidas que ele faz atualmente com a sua bengala. Essas batidas que ele faz são para constantemente lembrá-lo daquele dia. Dylan diz que está cansado de viver num mundo onde aqueles com dinheiro e poder decidem o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. Segundo ele, num mundo assim, não existe justiça. Então ele pretende usar o seu vírus para acabar com esse mundo. Mas diferente dos vírus anteriores, esse só infecta quem Dylan quer que seja infectado. Por exemplo, ele não infectou Jill, porque quer que ela passe pelo que ele passou em Raccoon City, matando os seus próprios amigos. Isso porque Chris, Leon e Claire
estão infectados. Ou seja, logo eles vão se transformar. E assim que o vírus se espalhar pelo mundo, as pessoas sobreviventes vão ser obrigadas a matar os seus próprios amigos e familiares. Enquanto isso acontecia, Rebecca e a equipe da SWAT chegam numa doca na ilha Alcatraz, mas identificam algo muito grande se aproximando pela água. Era a mesma criatura enorme vista antes. Era um enorme tubarão infectado e transformado numa BOW. E a criatura aniquila o esquadrão da SWAT. Até que o único agente sobrevivente também é atacado, mas consegue usar uma granada para se explodir junto da criatura, aparentemente eliminando a arma biológica. Com isso, só Rebecca sobrevive, e agora ela estava na ilha com as vacinas. Enquanto isso, Dylan atira contra Taylor, o ferindo gravemente. E Maria avança contra Jill, mas Leon, mesmo enfraquecido, ajuda com uma granada de luz, dando a brecha para Jill escapar dali. Maria ataca Leon por isso, mas Dylan diz para deixá-lo, já que, infectados, Leon e os outros vão sofrer muito até finalmente se transformarem. Quanto a Jill, ele não está preocupado, porque o seu plano já está na sua fase final. Isso porque os tubos incubadores começam a eclodir, fazendo os biodrones serem liberados. E uma vez que eles deixarem a ilha, será tarde demais. Claire, mesmo enfraquecida, tenta salvar Taylor. E isso o deixa surpreso, perguntando por que eles não desistem diante de toda essa situação. Leon, Chris e Claire respondem que realmente o mundo não é justo, mas destruí-lo é o caminho fácil. Já fazer a coisa certa diante de todos esses problemas é a coisa mais difícil de se fazer, mas é a coisa certa. E se sentindo inspirado por isso, Taylor pede para Claire parar. Ele sempre pensou apenas em si mesmo e lamenta não tê-los conhecido antes. Talvez ele tivesse seguido outro caminho. E meio que tentando compensar pelos seus erros, Taylor pega algo de dentro da sua caneta. Ele fez uma senha mestre para entrar nos sistemas dos biodrones. Taylor preparou isso por segurança, caso ele fosse traído, como foi o que aconteceu. Com isso, eles poderiam parar os drones. Sendo assim, ele entrega essa senha para Claire, lhe desejando boa sorte. E depois de fazer isso, Anthony Taylor morre. Enquanto isso, Jill está indo para o depósito destruir os tubos de incubação. Ela segue pelo mesmo caminho que encontrou Leon antes, e ali agora encontra Rebecca Chambers. Rapidamente, ela explica toda a situação e pede para Rebecca ir até a ala principal, enquanto ela vai seguir até o depósito. Nesse momento, Dylan começa a ativar os biodrones, e então ele pega uma seringa. Com isso, ele pede para Maria abrir as comportas do depósito. Rebecca chega até Leon, Chris e Claire e usa a vacina em todos, começando por Leon. Ela avisa que Jill foi para o depósito. Então, como Leon foi o primeiro a ser curado, ele não espera e parte para lá também. No depósito, o local está sendo inundado depois que Maria abriu as comportas. E Leon consegue chegar na sala de controle, onde ele se encontra novamente com Maria. Ela fica feliz por ele ter sobrevivido ao vírus, porque agora ela mesma poderá matá-lo para vingar a morte do seu pai. E assim, um combate entre Leon e Maria começa. Enquanto isso, Jill vai ao encontro de Dylan, que observa aquele tubarão infectado chegando pelas águas. Ele não foi morto pela explosão da equipe da SWAT. Jill fala para Dylan desistir, porque os outros já foram curados. Mas para Dylan isso não importa, porque logo seus objetivos serão concluídos. E uma vez que o mundo for infectado, Dylan poderá finalmente se perdoar por ter matado seu amigo para poder sobreviver, já que todos estarão fazendo isso. E nesse momento, Dylan pega a seringa e aponta para sua cabeça, da mesma forma que fazia com a arma. Só que dessa vez, ele atira, sendo infectado. E ele cai na água, aparentemente para sua morte. Mas dentro da água, Dylan é devorado por aquele tubarão. Leon continua enfrentando Maria,
que era extremamente forte e habilidosa, mas Leon consegue contra-atacar. E depois de muitas trocas de golpes, ele consegue empurrar Maria para alguns destroços do combate, a fazendo ser empalada. E assim, apesar de tentar resistir, Maria finalmente morre. Agora, todos se reúnem com Jill na plataforma do depósito. O objetivo principal é deter os biodrones. O problema é que nesse momento, uma enorme criatura sai da água. Era Dylan, que depois de se infectar, ele se fundiu ao tubarão, se tornando numa arma biológica muito mais poderosa. Ele não tinha pretensão de sobreviver para ver a sua obra. Diante dessa enorme criatura, Jill, Chris, Rebecca, Leon e Claire decidem lutar juntos para eliminá-la. E como eles estão num depósito que serve de arsenal, eles logo encontram muitas armas pesadas que podem ajudá-los. Armas como metralhadoras e lança-mísseis. Enquanto lutam, Claire e Rebecca devem usar a senha de Taylor para acessar o sistema dos biodrones e pará-los, enquanto o resto cuida de Dylan. Assim, Claire consegue usar a senha, enquanto Rebecca começa a trabalhar para desativar os drones. Já Chris, Jill e Leon continuam usando todo o armamento pesado que encontram no depósito para atacar Dylan. E no meio desse caos, Jill encontra um enorme rifle de plasma, semelhante inclusive ao que ela usou contra o Nemesis em Raccoon City. Ele teria a potência necessária para causar um bom dano em Dylan, mas o seu alcance é curto. Sendo assim, ela precisa chegar perto da criatura para atirar. Ao mesmo tempo, Rebecca e Claire conseguem o acesso aos drones. Elas poderiam desativá-los naquele instante, mas Rebecca tem outra ideia. Ao invés de desativá-los, elas iriam usá-los, algo que deixa Claire confusa. Chris e Leon usam um jipe de combate com uma metralhadora instalada para atrair a atenção do monstro, e o aproximando, Jill atira, conseguindo ferir o infectado Dylan a ponto de arrancar parte do seu gigantesco corpo. O problema é que isso não é o suficiente para matá-lo. Jill até tenta usar o rifle de plasma de novo, mas seria necessário carregá-lo mais uma vez, e ela não consegue fazer isso a tempo. Mas nesse momento, Dylan começa a ser atacado pelos próprios biodrones, agora manipulados por Rebecca. Os drones estão injetando um vírus no já infectado Dylan, e isso provoca uma overdose, mexendo com a química do corpo daquela criatura. E percebendo o perigo, o enfraquecido Dylan começa a se arrastar em direção à água para escapar para o mar aberto. Assim, Jill se posiciona na frente da criatura e chama a atenção usando os sinalizadores. Mas, para distraí-lo ainda mais, ela pula na água e a criatura vai atrás dela. Enquanto isso, Chris e Leon montam uma enorme bazuca do outro lado e atiram na comporta, fazendo ela cair bem em cima de Dylan antes que ele conseguisse escapar. E graças a isso, a criatura fica presa e com granadas deixadas por Jill na água, a criatura é completamente destruída. E assim, mais uma vez, os heróis venceram a batalha, impedindo mais uma catástrofe bioterrorista. Com tudo mais calmo agora, os 5 deixam a prisão. E enquanto esperam os helicópteros de resgate, eles têm um momento juntos, onde não escondem o orgulho de terem derrotado mais uma ameaça. E Chris vai até Jill, dizendo estar feliz por tê-la oficialmente de volta. Assim, Chris, Jill, Leon, Claire e Rebecca vão de volta para casa, para descansar e se preparar para o futuro, porque as ameaças nunca acabam. E é desse jeito que termina a história. Resident Evil Ilha da Morte traz os 5 protagonistas da franquia juntos pela primeira vez. E infelizmente isso é feito na pior animação da franquia, na minha opinião. Jill Valentine é uma das minhas personagens favoritas, e ter ela de volta depois desses 6 anos é espetacular. Mas a trama onde tudo isso acontece é péssima. O roteiro é recheado de conveniências e coisas sem sentido, cheio de problemas na narrativa.
A única coisa que talvez se salva é o visual do CGI. Mas fora os heróis, nem os personagens se salvam, com um dos piores vilões da saga. De qualquer forma, esse é o fim dos filmes em computação gráfica. E depois desse ponto na cronologia, muda para a saga do Mutamiseto com Resident Evil 7 e 8, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Mas ainda faltou um último ponto nesses jogos, que é a DLC da Rose. Por isso, Shadows of Rose é história para outro vídeo. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.